Bom dia, pessoal! Estou muito feliz e orgulhoso. Eu até achei estranho, meu Deus, será que eu estou louco? Não passei a página 9 toda de tarefa. Mas alguém falou, terminei, que eu faço? Sei lá, eu falei, faz a página 9 toda. E não foi um ou dois, não, vários fizeram a página 9. Fiquei muito orgulhoso. Porque, né, em tempos... 2013, né, muita coisa para fazer. Pô, se o cara fez a parte dele, geralmente a gente tem outras coisas para fazer. E o aluno ter avançado por conta própria, por vontade própria, de tirar o chapéu. Então, na página 9, vocês podem escolher qual questão ali que vocês acharam mais delicada para a gente fazer juntos. O que incomodou mais ali? A 8? Ótimo. Então vamos fazer essa 8 em homenagem aos ninjas, que voluntariamente fizeram um pouco mais do que o mínimo necessário. Muito bom. Vontade. Considere a matriz A formada pelos elementos A e J, e essa matriz é 2 por 3. O que significa mesmo isso? Ótimo. As linhas e as colunas, é isso aí. Ele fala que esses elementos A e J, eles são determinados pela seguinte regra. I menos J ao cubo quando, ou C, né? I diferente de J. E a regra é I ao cubo menos J ao cubo se I igual a J. Determine os valores de A, B e C para que... Ele falou tudo isso e ainda disse, ó, esta matriz A, ela tem a seguinte forma. Ela tem a seguinte forma. A menos 2B, 1 sobre 2 menos B, menos A ao quadrado mais 1, C mais 1 sobre 2, 0 e menos 1. Pô, que bonitinha essa questão. Porque envolve tudo aquilo que a gente viu sobre matrizes na aula de ontem, basicamente. O primeiro passo, eu diria, é pegar a matriz A e montar ela de maneira genérica. Já que ela é uma matriz 3 por 2, 2 por 3, são duas linhas. A1, 1, A1, 2, A1, 3. E são três colunas. A2, 1, A2, 2, A2, 3. Aqui está a matriz A montada de maneira genérica. Agora vamos especificar quem são os elementos. Vale a pena lembrar que é aqui na diagonal principal que o I e o J se igualam. Quer dizer que fora daquela região que eu acabei de demarcar, eu vou usar a regra I diferente de J. Todos esses elementos, a regra é a de cima. E essa regra de baixo é só para esses dois aqui. Então, primeiro eu vou determinar quem é o elemento A1, 1. Já que o I é igual ao J, esta é a regra. Fica 1 ao cubo menos 1 ao cubo, que vai dar 0. A2, 2 vai ficar 2 ao cubo menos 2 ao cubo, que é... Já determinei esses dois sujeitos aqui. Vamos determinar todos os outros. Quem seria o A1, 2? A regra para ele é essa aqui, né? Então fica 1 menos 2 ao cubo. Concorda comigo? 1 menos 2 é menos 1. E menos 1 elevado ao cubo continua dando menos 1. 1, 3. A1, 3 vai ser 1 menos 3 ao cubo. Quanto é 1 menos 3? E menos 2 ao cubo? Menos 8. Menos 2 vezes menos 2 dá mais 4. E mais 4 vezes menos 2 dá menos 8. A2, 2. Aliás, A2, 1 vai ser 2 menos 1 ao cubo. 2 menos 1 é 1. 1 ao cubo dá 1. Finalmente, o A2, 3 vai ser 2 menos 3 ao cubo. É isso, né? Que é menos 1 ao cubo, que é menos 1. Agora que eu sei quem é cada elemento da matriz A, eu vou formá-la. A1, 1, 0. A1, 2, menos 1. A1, 3, menos 8. A2, 1, 1. A2, 2, 0. A2, 3, menos 1. Montei a matriz. Mas se ele disse que a matriz A tem essa cara, quer dizer que esse sujeito tem que ser igual a esse. Concorda comigo? Esse cara aqui, ó, tem que ser igual aqui, ó. E realmente, ó, menos 1 e menos 1, tá vendo? 0 e 0. Eu nem precisaria ter calculado eles, né? Porque o que me interessava é achar o A, o B e o C, certo? Então, peraí, esse sujeito tem que ser igual a esse. Eu posso concluir, portanto, que A menos 2B é igual a 0. Esse sujeito é igual a esse.
1 sobre 2 menos b tem que ser igual a menos 1. E aqui eu vou achar o b. E com isso eu posso achar o a. Concorda comigo? Menos passar para cá, mais. E menos passar para lá, mais. Tira o mínimo que é 2, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 3 sobre 2 ou 1,5 é o valor do b. Vou substituir aqui, ó. A menos 2 vezes b, que é 3 sobre 2. Corta 2 com 2, dá menos 3. Passa para o outro lado, mais 3. Achei o valor do a. Só falta descobrir quem? O c, né? E eu sei que aquele termo ali, ó, que é o A21, tem que ser igual a esse aqui, que é o A21. Então, c mais 1 sobre 2 tem que ser igual a 1. Mais passa para o outro lado, menos. E 1 menos 1 sobre 2 é 1 sobre 2. Certo? Tira o mínimo, vem por baixo, por cima. Isso aí. Pô, que bonitinha essa questão. Realmente, ótima escolha. Ótima escolha da galera aí. Adorei. Estou muito feliz e orgulhoso. Show de bola. Engraçado, né? Se o cara estiver inseguro, ele pode usar esse igual a esse para confirmar se o A tem aquele valor mesmo, né? Concordam? Menos, vou até fazer de repente, né? Menos A ao quadrado mais 1, esse elemento, tem que ser igual a esse elemento. Vamos só fazer a prova real do A aqui, pelo menos. Menos passar para cá mais, 8 mais 1, menos passar para lá mais, A ao quadrado igual a 9. Extraindo a raiz dos dois lados, fica mais ou menos a raiz de 9. Opa! Então o A pode ser menos 3 ou mais 3, é isso? Né? Eu simplesmente igualei esse cara com esse cara, não foi? E deu uma equação A ao quadrado igual a 9. Quando tem A ao quadrado, a gente tem que extrair a raiz quadrada, certo? Dos dois lados. Mas quando a gente faz isso, para não perder uma das informações, a gente tem que botar o mais ou menos, lembra? E aí eu consegui mais ou menos 3 como resposta para o A. Então, ao quadrado não vai mudar a resposta. Independente do sinal. Não, peraí, gente, olha só. Talvez a gente esteja se confundindo. A maneira de interpretar isso é outra. Primeiro assim, ó. Cuidado com isso aí, gente, ó. Quais são as respostas para isso, meu amigo? É mais e menos 2. A resposta dessa equação é mais 2 e menos 2. Não interessa que está ao quadrado. Justamente pelo fato de estar ao quadrado é que gera essas duas possibilidades. Então, ó, olhando para esta equação, as respostas do A são essas duas. Eu só quero que vocês me concluam alguma coisa, já que a primeira equação tinha me dito que o A era 3. Alguém pode me ajudar? O que está acontecendo? Quanto é que vale o A final? É 3? É menos 3? É 3 e menos 3? 3. Por que é só 3 e o menos 3 não pode? Porque a resposta para outra equação é 3, não? Exatamente, era só isso que eu queria. Poxa, se uma das equações te dá duas respostas, mas a outra nega uma das respostas, tu tem que eliminar aquela resposta, né? A resposta tem que fechar em toda a matriz, né? Então aquele menos 3 ali, ó, tem que ser eliminado porque a outra equação, que também tem que ser respeitada, só admite o 3. É isso aí, era só isso que eu queria. E tu vê, né? Eu só fui dar uma cutucadinha. A impressão que eu tive é que muitos ficaram inseguros. Se o cara ataca o problema por esse lado aqui e não vai fazer uma conferência mais delicada, ele pode achar que o A tem 2 valores, e não tem. O A só pode ser 3 positivo. Muito bom. Já revisamos esse detalhe, né? Eu vou te confessar que essa historiazinha aqui de ter confiança, né? Mais e menos 2 a resposta disso aqui, entender o porquê, era uma coisa que me deixou inseguro durante bastante tempo. Até porque eu tive um professor meu que me ensinou que raiz quadrada de 4 era mais e menos 2. Há um tiro no cara desse, né? Ah, meu Deus! Olha só, cara, olha o crime que o professor cometeu. Ele me soltou isso, ó. Tive professor ao longo do ensino médio que teve a capacidade de me ensinar que a raiz de 4 era mais e menos 2. Isto é um absurdo total e completo. A raiz de 4 é quanto, gente? É 2, porque nos livros está muito claro. Raiz quadrada de um número é o número positivo que multiplicado por ele mesmo dá o sujeito dentro da raiz. Então raiz quadrada pode ser negativa? Jamais. Cuidado, isso aqui a galera confunde. Então, ó,
Muita atenção. Apesar de as respostas para esta equação serem menos 2 e mais 2, a raiz quadrada de 4 é apenas 2. Beleza? O cara, quando me ensinou, ele tentou justificar a presença do mais ou menos na equação de cima, porque a raiz quadrada de 4 era mais ou menos 2. Tá? Então, cuidado, isso confunde muito a gente. Raiz de 3. Desculpa, raiz de 9. Raiz de 25. X ao quadrado igual a 9. Quais são as respostas? 3 e menos 3. X ao quadrado igual a 25. Quais são as respostas? 5 e menos 5. Beleza? Se eu estou falando de um comprimento, claro que eu elimino a resposta negativa. Se duas equações ficaram contraditórias, a resposta contraditória tem que ser eliminada. Beleza? Então aproveitamos para dar uma revisadinha, uma mexidinha nesse vespeiro aí que incomoda a galera. Agora, qual é a raiz cúbica de menos 8? Raiz cúbica pode ser negativa, tá, galera? Né? Ó, raiz cúbica pode ser negativa. Raiz de índice ímpar está liberado o sinal negativo. É a raiz de índice par que a gente não vai admitir resposta negativa, tá? Show de bola. Muito bom. Então fizemos aqui uma questãozinha da 9. É claro que o aluno que estiver curioso com alguma outra, depois que a gente terminar a correção tarefa, pode pedir uma a mais aí da 9, sem problema nenhum. Mas a tarefa para valer era a página 10, é isso? Era isso? 10 e 11, Jezebel. Então olha só, vamos começar a correção da tarefa de verdade agora. Isso aqui foi um extra em homenagem aos ninjas. Muito bem. Uma bela manhã para aprender matemática. E vamos entender a importância das matrizes na prática, nas empresas. Questão aqui muito bacana essa maneira como a apostila abordou essa história de soma de matrizes. João Pedro, que mal. Nome normal, né, cara? Deve ser Asdrubal. Ou Gertrudes. É dono de duas lojas de eletrônicos, Cobol e Fortran, que vendem mensalmente 3 tipos de computadores. Ah, ele já está dizendo que computador, ele está chamando notebook, netbook e tablet. Cada computador tem um uso mais específico para uma determinada atividade profissional. Netbook, aliás, notebook ou laptop, é uma versão portátil de computador normal, possui sistemas para uso portátil geral, com tela maior, alto poder de processamento, drive óptico, placas de vídeo poderosas e hardware em geral mais potente, para então ter maior capacidade multimídia e de trabalho, embora em alguns casos seja voltado para os jogos. Uma coisa é certa, é capaz de realizar muitas tarefas. Então tu vê, o cara que é muito fora da casinha, ele já aprende um pouquinho a diferença entre esses 3 instrumentos que a gente usa aí no nosso dia a dia. Netbook é um aparelho menor do que o notebook, portátil, de baixo custo e limitado à realização de uma tarefa simples por vez, possui tela de até 12 polegadas e não dispõe de drive óptico, como o CD-DVD, leitor de CD-DVD. Os processadores são mais lentos e as placas de vídeo mais simples. Tablet é um computador portátil com tela touchscreen e movimento pinçado para operar o zoom, ou seja, não possui teclado nem mouse. Seu tamanho é reduzido, possui bom tempo de duração da bateria, além de facilidade de uso e de portabilidade. Entretanto, não permite upgrades de hardware, mudança de sistema operacional, instalação de programas para PC. Mudança de sistema operacional é óbvio que permite. É indicado para jogos ou consultas rápidas na internet, mas apresenta dificuldade para trabalhar em textos. Beleza. Claro que a apostila está um pouco defasada, digamos, né? Hoje nós temos netbooks aí que são poderosíssimos, né, que tem processadores cavalares. Nós temos tablets aí também que tu fala e ele escreve para ti, não precisa digitar, óbvio. Então beleza. Questão 4 da página 10, agora que nós estamos ambientados com essas ferramentas. As vendas em quantidades nos meses de janeiro e fevereiro de determinado ano estão indicadas a seguir: loja Cobol e loja Fortran. Então, em janeiro, a loja Cobol vendeu 145 notebooks, enquanto a Fortran vendeu 120. Em fevereiro, Fortran vendeu 180 tablets, enquanto a Cobol vendeu 190. Eu não vou ler a tabela, é óbvio. Escreva as tabelas em forma... não. Isso aqui é uma ofensa, eu fico ofendido com isso. Pela madrugada, como pode ser fácil? C de Cobol... E vamos fazer uma matriz. Começava lá com 145, 110
e 220. 130, 95 e 190. Ah, meu Deus, que simples! Então, errar essa primeira aqui é uma situação mais delicada. Mostra que o aluno realmente está com um pouco de dificuldade. Nesse caso, já seria legal tu tentar entender o que está rolando, por que tu teve essa dificuldade de interpretação. Provavelmente é um problema de leitura, falta de leitura. F igual. Poxa, se a loja Fortran, eu vou lá nela e escrevo 120, 90, 215, 105, 85 e 180. Então era proibido errar essa letra aí. Letra B. Qual é o tipo de matriz representada anteriormente? São matrizes retangulares de que ordem? Isso. São matrizes... Fica à vontade. Pode entrar. Pode ficar aí fora também. São matrizes retangulares de ordem 2 por 3. Fica à vontade, querida.